Olá, queridos alunos, espero que estejam todos bem. Estou de volta para mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre as funções nitrogenadas, tá? Bom, funções nitrogenadas são aquelas em que aparecem especificamente os elementos carbono, hidrogênio, às vezes aparece o oxigênio, mas principalmente vai aparecer o nitrogênio. Eu digo principalmente além do carbono e do hidrogênio, tá? Então vamos lá, tá aqui, né, a definiçãozinha, como a gente sempre coloca, e eu coloquei a imagem dessa dinamite porque realmente as funções nitrogenadas estão relacionadas aos explosivos, alguns explosivos, nós vamos ver isso mais na frente. Bom, o que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar aminas, amidas, nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos quando a gente estudar funções nitrogenadas. Hoje nós vamos estudar mesmo só as aminas e as amidas, e a gente vai colocar algumas definições. Bom, para começar, você precisa saber que as aminas são derivadas desse compostozinho aqui chamado amônia, ligado à cadeia carbônica. Vamos observar aqui a estrutura da amônia. A amônia é um composto formado por 3 carbonos e 3 hidrogênios. É um composto formado por um nitrogênio e 3 hidrogênios. Esses 3 hidrogênios aqui, eles podem ser substituídos por cadeias carbônicas. Quando eu tenho um hidrogênio substituído por cadeia carbônica, eu vou chamar isso de amina primária. Tá aqui, ó. Esse R indica que um dos hidrogênios, seriam 3, mas um deles foi substituído por uma cadeia carbônica. Esse R indica uma cadeia carbônica qualquer, de qualquer tamanho, tá? Se você reparar, nós temos aqui também essa outra representação. Bota os 2 hidrogênios aqui, ó, na forma de... Você não precisa colocar a estrutura completa, sabe? E aí você coloca aqui o outro grupo carbônico, a amina primária. Se ele tiver 2 hidrogênios substituídos, né? Por exemplo, tá aqui, ó, esses 2 hidrogênios aqui, ó, não estão aqui, ó, eles estão substituídos por esse R, então quer dizer que é uma amina secundária, também chamada de amina dissubstituída, que seria a amina monossubstituída. E aqui é quando eu tenho os 3 carbonos substituindo os hidrogênios, eu vou chamar isso de amina terciária ou de amina trissubstituída. Para dar o nome das aminas, você tem uma regra principal, que é essa aqui, a oficial é essa, você bota o nome do grupo e você bota a terminação amina. Por exemplo, aqui nesse primeiro caso, o nome desse grupo é metil. Quando ele se liga à amina, eu vou chamar isso de metilamina. Esse outro grupo aqui, o nome dele é fenil. Quando ele se liga a uma amina, ao amônio, eu vou chamar ele de fenilamina. E aqui, como esse grupo aqui tem 3 carbonos, é isopropil e a terminação amina. Existem outras formas de dar um nome, que você pode ver aqui e aqui também. Mas olha, não se preocupa com regra de nomenclatura, pelo menos assim. O mais importante da regra de nomenclatura é você saber identificar, vir o composto orgânico e saber identificar pelo nome que função é. Tá certo? Não precisa você ficar decorando e fazendo diversos números de exercícios sobre nomenclatura. Pelo menos para você que é aluno do ensino médio, isso não tem muito sentido. Então vamos para frente. Bom, já vamos falar das aplicações. Uma amina muito importante é a fenilamina, também conhecida como anilina, que é utilizada em tecidos, como tipo o tecido Oxford, que é usado nesse tipo aqui em tecido de bandeira, é usado para fazer camisa, aquela camisa social, e também alguns pigmentos, né? Eles usam também alguns compostos que têm essa substância, tá? Olha só. Aqui eu trouxe alguns neurotransmissores ou neurotransmissores, né, que são a dopamina e a serotonina. São neurotransmissores que nós temos, tá? Por exemplo, a dopamina é responsável pelo prazer. Quando você ganha alguma coisa, compra alguma coisa, dá aquela sensação de prazer, ou até é relacionada a prazer sexual, você está liberando ou produzindo mais do que o normal a dopamina. E o outro hormônio aqui é a serotonina, que é o hormônio da alegria. Mas vamos analisar a rinite, tá, pessoal? Vamos analisar cada uma das estruturas, tá? A primeira, se você observar, nós temos aqui uma hidroxila ligada a um anel aromático. Aqui também outra hidroxila ligada a um anel aromático. O que é isso? Fenol. Não confunda com álcool, tá? Porque só se aqui não fosse um anel aromático. E aqui é o que? Amina, tá certo? Tem aqui um nitrogênio com 2 hidrogênios. Quer dizer que aqui é uma amônia monossubstituída. Uma amina monossubstituída, desculpa. E aqui eu tenho na serotonina um anel aromático, e aqui nós temos a hidroxila, e aqui nós temos também nitrogênio, e aqui também nós temos nitrogênio. Quando eu tenho isso aqui, nós temos o quê? Amina. Aqui eu tenho uma amina dissubstituída, ou amina secundária, tá bom? Que os 2 hidrogênios foram substituídos, aqui por um carbono, aqui por outro carbono, e aqui monossubstituída. E aqui eu tenho outra substância, que é a benzamida, que é utilizada na fabricação de corantes, na síntese de medicamentos, que é aquilo que a gente viu lá na frente, tá? Que é a fenilamina, tá bom? Ou anilina, também conhecida. Vamos em frente.
Aqui nós temos um outro exemplo de uma estrutura de cadeia carbônica que tem tem um nitrogênio, então isso aqui é a amina, tá? Nesse caso aqui nós estamos falando do DMT, que é dimetiltriptamina. Essa dimetiltriptamina é uma droga alucinógena, inclusive esse nome trip que tem aí deve derivar do inglês, né? Que quer dizer viagem, trip é viagem, você fica loucaço e tal. Enfim, quem usa essas coisas deve saber, eu não sei. Mas enfim, olha, uma droga alucinógena, ela é produzida naturalmente por algumas espécies de plantas, plantas pequenas que tem aqui na América do Sul, principalmente ali na região da Cordilheira dos Andes, né? É usada em chás e tal, mas hoje em dia ela também é produzida artificialmente, né? E aí muita gente consome, assim, e na maioria dos países, obviamente, isso é proibido, é uma droga alucinógena. Agora, se você reparar a estrutura dela, ela é muito parecida com a estrutura da serotonina. Vou mostrar ela aqui, porque se eu passo esse negócio aqui, é muito chato ficar aparecendo no meio, mas enfim, olha só, repara que essa estrutura da dimetiltriptamina, DMT, ela é muito parecida com a da serotonina. Eu vou voltar ao slide anterior para você observar. Olha só, até que a da serotonina, a única diferença é que lá não tem, né, essa hidroxila praticamente, né? E aqui é bem parecido também, tá? Tá vendo, ó? Então é bem interessante, né? E quer dizer que ela se liga aos mesmos neurotransmissores, por isso que o efeito dela, ela meio que casa certinho, né? Com o nosso organismo por causa disso, né? E ela causa essa sensação e tal. Mas vamos em frente. Vamos falar agora das amidas, né? Falamos das aminas, agora vamos falar das amidas, tá? As amidas é quando eu tenho o nitrogênio ligado a uma carbonila. Lembra da carbonila? Nós vimos carbonila quando nós estudamos as cetonas, os aldeídos e os ésteres e também os ácidos carboxílicos. Aqui, quando ela aparece, né, a carbonila ligada ao nitrogênio, eu vou ter a amida, tá? E a amida é bem fácil também de você identificar. Na amina só vem o nitrogênio separado. Aqui é quando eu venho um carbono ligado com a ligação com o oxigênio, eu tenho uma carbonila, tá certo? E aqui nós temos a nomenclatura que termina com amida, né? Como eu falei, não precisa você ficar decorando tantas e tantas formas de nomenclatura de compostos orgânicos, porque para você não tem muito sentido. É importante você saber identificar essas funções orgânicas quando ela aparecer nas estruturas. Por exemplo, aqui, vamos falar das aplicações das amidas. Então, olha só, aqui eu tenho a ureia, tá? A ureia é um composto muito importante, tá? Inclusive, na história da química e da química orgânica, inclusive, ela foi o primeiro composto sintético a ser produzido, então por isso que ela é essencial, mas ela tem diversas aplicações. Mas olha aqui a estrutura dela, é uma amida, ou seja, eu tenho a carbonila, de um lado e de outro eu tenho 2 nitrogênios aqui, tá? Isso aqui forma amida. E aqui também eu tenho o acetaminofenol, que é conhecido como paracetamol, uma droga que é usada, né, como analgésico aí, né? Foi, digamos assim, um substituto da aspirina, tá certo? Do ácido acetilsalicílico. Mas olha só o que nós temos aqui, ó. Amida aqui na sua estrutura, tá? Então é bom você ficar atento sempre a esse detalhe, saber identificar e diferenciar as aminas das amidas. Vamos para a próxima, a ureia. A ureia, como eu já falei, ela é muito importante em relação à história da química orgânica em si, mas ela tem diversas aplicações, como por exemplo, como fertilizante. Inclusive, ela quando dissolvida na água, ela resfria, né? Fica bem fria, bem gelada, e ela tem aplicação também no agricultura, no agronegócio de maneira geral, né? Como fertilizante, como alimentação de animais, né? É um sólido branco cristalino e solúvel em água, e ela pode ser eliminada pela urina. Todos os animais que vão produzir a ureia na urina, uns mais e outros menos, tá? E, como eu falei, tem diversas aplicações. E aqui nós vamos falar agora sobre o ácido úrico. Olha só a estrutura do ácido úrico. Tá aqui, ó. Tá vendo que aqui nós temos... esse negócio fica aparecendo aí, coisa chata. Mas não dá pra você ver direito. Mas você tá vendo aí, eu vou tirar aqui do meio esse laser pra você ver, tá? Ó, tá vendo aqui aparecendo o nitrogênio com a carbonila aqui? Então pronto, ó, isso aqui é uma amida, aqui também é amida, aqui é amida, enfim, tudo isso aqui é amida. O ácido úrico é o seguinte, ele é uma substância produzida naturalmente pelo nosso organismo, mas a partir do momento que ele está em níveis muito elevados, acima de 0,5 grama por dia, meia grama por dia, pode indicar alguns problemas como hepatite, leucemia e gota que dizem que é uma dor horrível, né? E daí vem aquela expressão, ou isso aqui da gota serena, né? Deve ser porque a gota dói muito e tal, né? Sofrendo. E aí ela causa esse tipo de inflamação nas juntas e tal. Então tem gente que nos casos mais graves vai ficar com isso aqui tudo inchado, né? E tal. Mas enfim, o ácido úrico é produzido
né, normalmente pelo nosso organismo. Níveis anormais é que vão ser indicativos, né? Você faz um exame de urina e pode identificar alguns problemas, tá? E provoca, né, alguns problemas como essas deformações aí. Bom, para a aula de hoje era isso, né? Na próxima aula vamos falar mais sobre as funções nitrogenadas e as suas aplicações. Você continua estudando aí e tal. Aproveita que no YouTube tem um universo de informações, na internet também tem um universo de informações para você aprender, inclusive química, tá? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, diz o que você achou dessa aula, clica no curtir aí se você gostou, se não curtiu, né, você tenta curtir. Mas enfim, não esquece também de assinar o sininho, de se inscrever no canal e assinar os sininhos para notificações para você saber assim que eu postar o vídeo, tá? Então é isso aí, espero que você fique bem, um grande abraço e até a próxima.